Vamos lá, pessoal. Voltamos aqui, né, em órgãos públicos. E aí? Nem tirei o PIP, né? O pessoal me mata. Ó, coloca módulo 2, Direito Administrativo com o Dudu. Vamos lá. Então, voltando aqui aos órgãos públicos, antes de eu entrar, né, no que efetivamente cai em prova, que é a teoria do órgão e suas características, tá bom? Eu preciso estudar com vocês alguns pontos que vão, como é que se diz? Diferenciar o seu caderno. Primeiro, teorias justificadoras, teorias sobre a natureza do órgão e classificações do órgão. Eu sei que às vezes, classificação acho que eu até botei depois, eu não sei, mas também é um ponto auxiliar. Eu sei que às vezes, né, fica um pouquinho chato, porque, de novo, né, eu tendo que fazer uma teoria, mas é necessário. Eu tenho uma promessa com vocês, que é limpar, colocar somente o que vai cair. Mas eu não posso furtar alguns temas que vão impedir depois de você sozinho entender aquilo que vai cair. Né? É mais ou menos a gente querer mergulhar sem saber nadar. Um amigo meu que esses dias falou, ele dá aula de mergulho aqui perto de casa, ele falou, cara, vê um monte de gente querendo aprender a mergulhar se não sabe nadar. Não dá, porra. Como é que o cara vai ficar debaixo d'água sem saber nadar? É uma premissa, né? É a mesma coisa, alguns tópicos aqui do direito administrativo. Legal? Vamos entender isso, hein? Então, vamos lá. Ó, primeiro que você tem que lembrar comigo, né, é que a administração pública direta, ela cria duas coisas. A administração pública direta, ela cria órgãos públicos, né, ela cria os entes despersonalizados, os entes políticos, né, não, os entes despersonalizados. E nós chamamos isso aqui de desconcentração. Criar órgão é desconcentração. Só que a administração pública direta, ela também cria entidades na indireta. Então, a direta, ela cria órgão e cria entidade na administração pública indireta, os famosos entes administrativos. E nós chamamos isso de descentralização. Então, eu tenho descom, descem. É isso. Nós vamos agora estudar isso aqui, cara. Nós vamos estudar a forma de desconcentração que é a criação dos órgãos públicos. Vamos aprofundar em órgãos públicos, tá bom? Mas então, né, a regra é a administração pública direta cria seus órgãos e a administração pública direta também cria entidades na administração pública indireta. Entenda, para nunca mais se esquecer. E aí, a gente tem uma pergunta de prova maldosa que ela só. Qual é? Só existe órgão na administração pública direta? Deixa eu te explicar aqui rapidinho. Ó. Via de regra, quando nós falamos, né, em órgãos públicos, em OP, órgãos públicos, né, nós temos os órgãos públicos federais, os órgãos públicos estaduais, os órgãos públicos distritais e os órgãos públicos municipais. Os órgãos públicos, cadê a canetinha? Está aqui. Federais, eles estão dentro da onde? Eles estão dentro da União. Se está dentro da União, está dentro da administração pública direta da União. Lembra disso? Aqui, ó. A administração pública direta é um conjunto de entes políticos. Quais são esses entes políticos? Cadê? Tá aqui. Quais são esses entes políticos? Esses entes políticos são, aqui a administração direta, são União, Estado, DF, município. Então, se eu tenho um órgão público dentro da União, um órgão público federal, esse órgão público ele está dentro da administração pública direta. Legal? Legal. Vamos voltar lá para baixo. A gente nem pensar em confundir. Da mesma forma, se esse órgão público ele está dentro do Estado, ele é um órgão público estadual.
né? Então, por exemplo, a Polícia Civil do Estado do Rio é um órgão público que está dentro do Estado do Rio de Janeiro, por isso é um órgão público estadual. Se o órgão público está dentro do DF, é um órgão público distrital. Se o órgão público está dentro do município, é um órgão público municipal. Significa dizer que, via de regra, todos os órgãos públicos, né, estão dentro da administração pública direta. Só que, irmão, isso aqui, ó, é a regra. Excepcionalmente, isso quando cai em prova pega. Excepcionalmente, eu vou ter sim, né? Cadê? Peraí. Excepcionalmente, eu vou ter sim órgão público dentro da administração pública indireta. Quem é que diz isso? O artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei 9784 de 99. Cara, essa norma diz que nós também vamos ter órgãos públicos dentro da administração indireta. É óbvio, isso aqui não é regra, isso aqui é exceção. Mas tem, cara, tem. E na hora da prova, deixa eu tirar o pipe aqui, ó. Na hora da prova, o examinador também quer as exceções. E olha o que diz o artigo 1º, né, parágrafo 2º, inciso 1. Ele vai dar o conceito de órgão. Olha o que ele diz. Órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da administração indireta. Ou seja, se botar na sua prova a seguinte assertiva: só existe órgãos públicos na administração direta. Errado. Por quê? Porque você já viu que, por força de lei, é possível também órgãos dentro da administração indireta. Quando você vai pegar a doutrina muito especializada do direito administrativo, eles falam que, na verdade, isso aqui não é órgão público, isso aqui é órgão no sentido de organização de funções, tá? Mas aí, cara, para a prova de concurso público, a gente não chega a essa profundidade toda. E se o cara colocar que, por força de lei, em especial, se no seu edital tem essa lei aqui, ó, tá? Ele colocar que, por força de lei, pode responder que está certo, que obviamente, né, é uma pegadinha que o cara quer saber se você conhece essa exceção, onde nós temos órgãos públicos dentro da direta e da indireta. É óbvio que a regra é que esteja na direta, né? E a exceção é que esteja na indireta. Mas, como diz um amigo meu, a regra já não cai há muito tempo, né? Os concursos têm muito mais focado nas exceções do que nas regras. Ok? Olha que coisa louca. E aí, a gente vai avançar para aquele segundo tópico, do tópico diferencial sobre os órgãos públicos. É entender, né, as teorias que tratam da relação Estado e seus agentes. Cara, você concorda comigo que se existe uma relação complexa, é a relação da administração, ou seja, do Estado, administração, com os agentes públicos? Eu lembro que uma vez, um tempo atrás, né, eu tive o aparelho de som do meu carro furtado, aqui no centro de Niterói. Né? Eu parei o carro, estacionei, quando eu voltei, estava com o vidro de trás quebrado e sem o aparelho. Já tem um tempo já isso. Né? Era na época dos aparelhos DVD de carro, que era uma fortuna. Eu lembro que eu ganhei um dinheirinho, fui lá, coloquei e eu tive o aparelho furtado. E eu fui na delegacia fazer o boletim de ocorrência. Na época não tinha nada online ainda, era tudo... Estava começando o projeto Delegacia Legal. E aí o policial falou para mim que não tinha folha. Foi uma época que estava uma crise danada aqui no Rio. E aí eu falei para ele, mas como não tem folha, irmão? Nervoso. Ele falou, ei, a culpa não é minha não, irmão. A culpa é da administração. Ou seja, querendo ou não, ele estava certo, mas também estava errado, né? Que ele é o agente. Ou seja, é ele que, entre aspas, personifica a administração. Ele tem que olhar para mim, ele tem que escutar minha queixa. E ele falou, não tem culpa não, irmão. A culpa é da administração, né? A culpa é de... Começou falando um monte lá de agente público. Aí eu fiquei quieto, coisa e tal. E no fundo eu entendi, porque na verdade o que ele dizia foi o seguinte. Você quer que eu vá lá comprar folha? Só falta isso, né? E aí, o povo, olha só. Se tem uma coisa que é complexa, é essa relação aqui. A relação administração e seus agentes. Para isso, para poder, né, explicar e viabilizar essa relação aqui, né, nasceram algumas teorias. E a gente tem que saber
quais são elas e qual o Brasil adotou. Vamos lá, teoria número 1. A primeira teoria que visa explicar essa relação aqui é a teoria da representação, né? E essa teoria, cara, trata o Estado, a administração, como um ser humano incapaz, aquelas pessoas que têm, né? Aquelas pessoas que são portadoras, têm alguma deficiência, né? Pessoas com deficiência, que por algum motivo não conseguem expressar sua vontade, né? E aí, né, é como se a administração pública fosse representada pelo agente público, né, que integra, né, aqui não é nenhum órgão, ó, que entrega, a gente não falou de teoria do órgão ainda, que integra a administração. Perfeito? Ou seja, por essa teoria, né, a gente, né, como é que se diz? Compara, anotei aqui para depois corrigir lá no e-book, compara o Estado a alguém incapaz, cara. Compara a administração a alguém que tem alguma, né, deficiência intelectual, e com todo respeito aí, né, às pessoas com deficiência que merecem o nosso carinho. Cara, né, qual é a crítica? A crítica é comparar o Estado a alguém incapaz. Óbvio que essa teoria não vingou. Ou seja, considerar a administração pública, o Estado, um ser incapaz, em que o agente público seria o representante legal, como se fosse aí um curador, o representante legal de alguém incapaz, pegou pesado. Ela não foi aceita no Brasil. A segunda teoria que visa explicar essa relação, deixa eu botar aqui, ó, de novo, essa relação administração pública e seus agentes, foi a teoria do mandato. E essa teoria do mandato, ela prega a seguinte ideia, que a administração pública passa uma procuração para o agente público atuar como se fosse um procurador, um representante da administração pública. Complexo, né? Imagine você, toda vez que um policial militar fosse sair do quartel para trabalhar, do batalhão, né, ele tivesse que ir lá no Palácio Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, pegar uma procuração assinada do governador para atuar em nome do Estado do Rio. Não faz nenhum sentido. Essa teoria, ela não foi aceita no Brasil, porque ela é uma teoria, cara, extremamente burocrática. Ela iria dar um nó na administração pública, e a administração pública não iria existir. Não teria como. Imagine você, todas as vezes que o agente fosse fazer alguma coisa, ele tivesse que pegar uma procuração do governador, do prefeito, do presidente. Imagine, cara, por exemplo, um policial federal, todas as vezes que ele fosse fazer alguma coisa em nome da União, tivesse que pegar uma procuração do presidente. Só que o cara tá lá no Iapoque. Cara, complexo, né? Na minha opinião, nem iria acontecer. E aí, a gente percebe que existe aqui uma terceira teoria. Essa teoria, né, é a famosa teoria do órgão. Ou seja, a teoria do órgão foi a teoria ok. Foi a teoria, apesar das críticas, é a teoria que prevalece no Brasil. Por quê? Com toda humildade, a teoria do órgão ela consegue minimamente viabilizar a relação do Estado, ou seja, da administração, com os agentes públicos, dizendo o seguinte, que entre a administração pública e o agente público existe uma estrutura chamada órgãos públicos. E aí, ó, essa teoria do órgão, ela é chamada também de teoria da imputação, porque é ela que melhor resolve o problema, sabe por quê? Porque, olha só, a vontade do Estado, ou seja, da administração, é imputada ao órgão e o órgão imputa ao agente. Imputar, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Não, coloquei? Não. Não sei se eu coloquei aqui embaixo. Não. Imputar, por isso, teoria da imputação, né, que os livros consideram como sinônimo da teoria do órgão, não é bem assim, mas para concurso público vai. Imputar é o mesmo que atribuir. Então, olha aqui, ó. Por exemplo, na Polícia Federal,
a vontade do presidente da República é imputada a um órgão, esse órgão é, né, a Polícia Federal, e a Polícia Federal imputa a seus agentes, ou seja, né, o presidente da República atribui as suas vontades à Polícia Federal e determina assim, ó, vamos combater a pedofilia. A Polícia Federal atribui a seus agentes e os agentes vão para a rua para poder combater a pedofilia. É mais ou menos assim. Teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação. Foi a teoria que venceu. Essa teoria é a teoria que melhor explica por quê. Porque ela dá autonomia, né, aos agentes. Ela percebe que os agentes estão na rua para poder trabalhar. Autonomia dentro da legalidade, obviamente. Mas por meio da imputação de vontades. Ou seja, a vontade do presidente da República que conversou com o ministro da Justiça é imputada à Polícia Federal e a polícia imputa aos agentes. Ou seja, entre o presidente da República e os agentes públicos existe um órgão chamado Polícia Federal. Cara, isso aqui viabiliza demais a administração. Por que isso? Porque olha para o quadro, hein? Olha para a lousa. Se entre a administração pública, né, e seus agentes, né, não existisse um órgão público, por exemplo, se entre a presidência da República não existisse, e os agentes, né, o policial federal, não existisse um órgão chamado Polícia Federal, o que ia acontecer? Você que teve a sua bagagem furtada no aeroporto ia ter que ir lá falar com o presidente da República. E o presidente não ia trabalhar. Só isso. Ele ia ficar tão assoberbado com pessoas procurando ele em todo o território nacional que não iria trabalhar. Cara, eu vou mais. Imagine ser o prefeito aí do seu município. Se entre o prefeito, né? Se entre o prefeito do seu município e o agente de trânsito, né, não existisse a Secretaria de Trânsito, cara, qualquer pessoa que tivesse o carro que quebrou, que foi multado injustamente por um agente de trânsito, ia bater na porta do prefeito para resolver. Seu prefeito, o guarda lá me multou de forma errada. Cara, para isso que existe o órgão público. O órgão público, ele representa como se fosse, um grande amigo meu fala isso, como se fosse um filtro, para que só chegue, né, nos altos coturnos da administração pública de primeiro e segundo escalão aquilo que é relevante. O que é do dia a dia, o que é corriqueiro, fica entre o agente e o órgão e eles resolvem muito bem, obrigado. Então olha para cá, pessoal. A teoria que visa viabilizar a relação administração pública, ou seja, Estado. Quando eu falo Estado, República Federativa do Brasil. E seus agentes, quem é? É a teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação. Cuidado que isso aqui, né, quando a galera começa a estudar, a primeira pergunta, a primeira coisa que a galera quando vem para eu tentar fazer recurso de questão como essa é a seguinte: professor, achei que era pegadinha. Pô, a teoria que visa explicar a relação administração e seus agentes é a teoria do órgão. Não parecia que estava muito fácil? Parecia não, parece, mas é ela mesmo. É a teoria que venceu. Por quê? Porque a teoria do mandato e a teoria da representação, elas não foram aceitas no Brasil. Então, a teoria que viabiliza a relação agente público, né, com o Estado, ou seja, com a administração, é a teoria, né, do órgão, também chamada de teoria da imputação. Tá? Isso aqui está vencido. O problema é que naquele caderno, né, como diz um grande amigo meu, né, faixa preta quase pegando, né, a faixa coral, né? Quem é do jiu-jitsu vai entender, né, que todo mundo acha que, né, a faixa preta é a grande faixa, né? Não é. A faixa preta é uma faixa de grande merecimento. Mas a grande faixa do jiu-jitsu é a vermelha, né? Então a gente vem, né, a gente trabalha com a ideia, né, que o exaurimento da graduação do jiu-jitsu, a grande elevação mesmo, é a faixa vermelha, né? Então,
né? Existem cadernos faixa branca, existem cadernos faixa azul, existem cadernos ali um roxo, um marrom, esse caderno faixa preta, esse caderno faixa vermelha. Vamos tentar levar um caderno faixa vermelha aí para surpreender todo mundo, inclusive as bancas examinadoras, legal? Preste bem atenção. A gente tem, além da teoria que visa explicar a relação, né, da administração pública com seus agentes, você viu comigo que a teoria que ganhou é a teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação. A gente viu aqui em cima no item 3.1. Nesse item agora, o 3.2, a gente vai estudar a teoria sobre a natureza dos órgãos. Cara, como eu vejo o aluno me ligar, mandar mensagem, chorando. Professor, o cara botou ali, ó, segundo a natureza do órgão, segundo a natureza do órgão, qual a teoria aceita foi a teoria do órgão. E o candidato bota certo, não é. A teoria do órgão, essa teoria aqui, ó, é a teoria que visa explicar a relação agente público e a administração pública, e o agente. Para explicar a relação administração e seus agentes, a teoria vencedora é a teoria do órgão, também chamada teoria da imputação. Legal? Agora, a teoria que explica a natureza dos órgãos, aí a gente tem que estudar 3 teorias. A teoria subjetiva, a teoria objetiva e a teoria mista. Vamos lá. Pela teoria subjetiva, né, os órgãos se identificam com os agentes públicos. Né? Ou seja, identifica os órgãos como se eles fossem os agentes. Ou seja, para essa teoria, né, órgão e agente público seria a mesma coisa. Não dá, né, gente? Eu vou te provar, né, de imediato. Por quê? E se o agente público morre? Né? Aqui botou desaparecendo o funcionário, né? Não é o funcionário. Gente, isso aqui é efeito da madrugada, né? Eu boto tudo de uma forma geral, até porque funcionário é uma nomenclatura que nem existe mais. E se o agente desaparece? Se o agente público morre, desaparece o órgão? Né? Isso daqui, obviamente, que não foi aceito no Brasil. Né? E aí a gente precisa evoluir. A segunda teoria é a teoria objetiva. A teoria objetiva ela prega o seguinte para a gente. Órgão público abrange um conjunto de atribuições inconfundíveis com o agente. Ou seja, ela diz... Né, deixa eu só ver se eu consigo aqui. Vou botar as duas no mesmo plano. Isso. Ela diz que órgão público e agente público são coisas totalmente diferentes. Interessante aqui é o totalmente. Qual é a crítica? Ela não explica como o órgão que não tem vontade expressa a sua vontade. Ou seja, cara, órgão público e agente público não são totalmente diferentes. Não é a mesma coisa. Não é. Mas também não é totalmente diferente. Tem que achar um meio termo. Por quê? Porque o órgão público não tem boca. Quem tem boca são os agentes. Então, quem fala pelos órgãos, na verdade, são os agentes públicos, a teoria da imputação. Então, na verdade, ela também não vence. Né? Essa teoria também não foi aceita no Brasil. Qual foi a teoria, apesar das críticas, aceitas no Brasil? É a teoria eclética. É a teoria mista. Essa teoria aqui que foi aceita no Brasil. Né? Essa teoria entende, né, que o órgão público abrange 2 elementos. Né? O agente e as atribuições. Ou seja, essa teoria, né, ela faz um mix. Né? Ela junta, né, a primeira e a segunda teoria. Ela junta a teoria objetiva com a teoria subjetiva. Como se ela dissesse assim, ó, órgão público e agente são coisas diferentes. Mas não é totalmente diferente. A gente entende que são diferentes, mas em um dado momento, o agente público que tem boca fala pelo órgão. Aí é um meio termo. Perfeito? E essa teoria
é a teoria que prevalece no Brasil. Deixa eu fazer um negócio com vocês aqui, e você vai levar um caderno agora para casa, de categoria, assim, como eu disse para vocês, faixa vermelha, hein? Vamos lá, hein? Preste atenção. Então, quando o assunto é órgão público, eu tenho que decorar duas teorias. Primeira, a teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação, e a teoria eclética. Também chamada de teoria mista. Cara, isso aqui, olha que eu rodo, hein? Eu não vejo quase ninguém diferenciar. A teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação, deixa eu só botar aqui porque eu preciso desse espaço, é a teoria que visa explicar. É a teoria que visa explicar a relação administração pública e os agentes. Então, qual é a teoria que no Brasil explica, né, a relação entre a administração pública e seus agentes? É a teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação. Agora, a teoria que explica a natureza dos órgãos públicos, qual é? É a teoria eclética, também chamada de teoria mista. O que eu quero falar para vocês? Aqui em cima, né, nós vimos 6 teorias. Né? Eu quero que você... um nome feio, eu nem gosto de usar muito, mas vamos lá. Eu quero que você decore essas aqui. Né? Vamos falar como tem que ser falado. Vamos jogar o jogo como tem que ser jogado. Quero que você decore essas aqui. Perfeito? São essas que caem em prova. Todas as outras não foram aceitas no Brasil. Se você for fazer uma prova discursiva, aí eu acho interessante você dominar todas. Né? Por quê? Porque além de você saber as que foram aceitas, você tem que saber o porquê e as críticas de cada uma delas. Aí a coisa fica um pouquinho mais profunda. Eu sempre falo para a galera, né? A prova de fazer X, a gente consegue enxugar o que dá para enxugar. A prova de escrever, a prova discursiva, também consegue enxugar, mas ela depende um pouquinho mais de conhecimento. A verdade é essa. Legal? E aí, a gente adentra agora nas características dos órgãos públicos. Só trocar uma ideia com vocês, ó. Essas características que eu vou estudar com vocês dos órgãos públicos, elas só fazem sentido ser estudadas de acordo com as teorias acima. Ou seja, eu vou estudar as características do órgão tendo como referência essas teorias aqui. Tá? Essas. Perfeito? Perfeito. E aí, então, deixa eu só jogar aqui para baixo, porque vai ficar pequeno, certamente. A gente vai começar a estudar, né, as características dos órgãos públicos, tendo por referência as teorias que nós vimos ainda há pouco. Legal? Primeira coisa que eu quero que você saiba, conceito. O que é órgão público? Órgão público é um centro de competências específicas. Da onde o senhor tirou esse conceito, professor? Decreto-Lei 200 de 67. Legal? Órgão público é um centro de competências específicas. Quais são as teorias que fundamentam, né, a existência do órgão? Teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação. Você viu comigo que quando nós estamos estudando a natureza do órgão, é outra teoria, né? É a teoria mista, também chamada de teoria
eclética, tá? Então, somando a teoria do órgão com a teoria, né, da imputação, eu tenho que lembrar da teoria mista, também chama teoria eclética. Foi isso que a gente viu aqui em cima, não foi? Ó, né? Tudo isso aqui hoje justifica a existência dos órgãos, essas duas. Uma explica a relação administração e agente, e outra explica a natureza do órgão. Foi? Então, né, o órgão público no Brasil, né, ele é fundamentado pela teoria do órgão, também chamada, né, de teoria da imputação, mas também, quando eu vou estudar a natureza do órgão, pela teoria mista. Perfeito. Como é que o órgão ele é criado e como é que o órgão ele é extinto? O órgão público no Brasil ele é criado por lei ordinária. Essa é a regra. Tem exceção? Tem. Né? Mas, via de regra, órgão público é criado por lei ordinária. E o nome desse processo, você já viu comigo, é chamado de desconcentração. Desconcentrar é criar órgão. Olha aqui, ó. Horrível, né? Desconcentrar é criar órgão. Olha o ó de órgão aí, tá? E onde é que está isso? Isso aqui está no artigo 48, inciso 11 da Constituição Federal. Né, que diz que criar órgão, né, é por lei. Né? Tá bom. E como é que se extingue um órgão público? Pessoal, pela teoria da simetria, também chamada de teoria do paralelismo das formas, da mesma forma que algo é criado, deve ser extinto. Então, se o órgão é criado por lei ordinária, ele também vai ser extinto por lei ordinária. E quem diz isso? É o artigo 48, inciso 11, não é? Não. O artigo 48, inciso 11, ele só diz que o órgão público vai ser criado por lei ordinária. Ele diz somente que o órgão público vai ser criado por lei ordinária. Ele não diz que vai ser extinto e nem precisa. No Brasil, tanto a Constituição quanto as leis não dizem como as coisas vão ser extintas, só dizem como vão ser criadas. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma regra, que é a regra, né, do princípio do paralelismo ou da simetria das formas. Da mesma forma que é criado, tem que ser extinto. Então, se uma autarquia é criada por lei específica, ela vai ter que ser extinta por lei específica. Essa é a regra. Legal? Princípio paralelismo ou simetria das formas. Está aqui, ó. Da mesma forma que é criado, deve ser extinto. Então, por isso que às vezes você vai procurar na Constituição como é que se cria uma fundação pública, né? Uma fundação pública de direito privado se cria por autorização em lei específica. Só que você não vai achar como é que se extingue. Por quê? Porque como é que se extingue é implícito. Se foi criado de um jeito, vai ter que ser extinto do mesmo jeito. Teoria, princípio do paralelismo ou simetria das formas. Da mesma forma que é criado, deve ser extinto. Bom? Perfeito. E aí, obviamente, a gente tem que seguir nos nossos estudos. E aí você tem que lembrar, né, qual é a natureza jurídica dos órgãos públicos. Cara, para começar a nossa conversinha aqui, a gente tem que saber o que é natureza jurídica, né? Natureza jurídica é o quê? Algo representa para o direito. E, obviamente, qual o direito, né? É o que algo representa pro direito. Isso aqui é natureza jurídica. E eu tenho que saber qual o direito, né? Qual o direito aqui? Direito administrativo. Ou seja, eu quero saber algo. O que é o algo aqui? O órgão público. O que o órgão público representa para o direito administrativo? Órgão público é um ente despersonificado, também chamado de ente despersonalizado. O que significa dizer isso? Né? Significa dizer que órgão público não é pessoa e não tem personalidade jurídica. Cara, guarda isso, tá? Toda pessoa, você, uma pessoa jurídica, toda pessoa que é pessoa tem personalidade jurídica. Então, ó, pessoa tem personalidade jurídica. E se não é pessoa, não tem personalidade jurídica. Tá? Isso aqui é a regra. Então, quando eu digo para você que o órgão público é um ente despersonificado ou despersonalizado, eu estou lhe afirmando
que órgão público não é pessoa e não tem personalidade jurídica. Isso tem que estar na ponta da sua língua. Isso aqui nós chamamos de consequências diretas dessa natureza jurídica. Quando eu afirmo para você, né, que o órgão público, o PIB aqui de novo, que o órgão público ele não tem personalidade, eu estou lhe afirmando que o órgão público, legal, não é pessoa, né, porque ele é despersonificado ou despersonalizado. Olha para o quadro, hein? Qual é a natureza jurídica dos órgãos? Ou seja, o que o órgão representa para o direito administrativo? Ele é um ente despersonificado ou despersonalizado. Qual é a consequência imediata disso? O órgão público não tem personalidade jurídica. Por isso, o órgão público não é pessoa. E essas consequências diretas vão gerar algumas consequências indiretas. E aí eu já sei que você está olhando para cá e você sabe que são essas aqui que caem em prova. É isso aqui que o examinador vai te perguntar, baseado em afirmar que o órgão tem por natureza jurídica ser um ente despersonificado ou despersonalizado, ou seja, afirmando que o órgão público não tem personalidade jurídica porque não é pessoa, isso aqui vai gerar 6 consequências, né, como é que se diz? Indiretas, mediatas. Legal? Quais são elas? 1. Órgão público não tem vontade própria. Isso aqui fica muito claro para a gente quando, por exemplo, a gente vai estudar a Polícia Civil. A Polícia Civil não tem vontade própria, né? Não tem, cara. Apesar da prerrogativa, na condução do inquérito policial, o delegado ter autonomia, está muito claro, mas quem define a política de combate ao crime é o governador, né? São os órgãos de cúpula do primeiro escalão. Ou seja, né, o delegado, o chefe de polícia civil, ele pode estar muito inclinado a comprar novas viaturas. Se o governador falar que não tem dinheiro, não compra. Simples assim. 2. Não tem bens próprios. Da mesma forma, né, as viaturas da polícia civil pertencem à própria polícia? Não, pertencem ao Estado. Então, quando eu vejo aqui no Rio uma viatura da polícia civil andando, né, eu logo de cara tenho que pensar, essa viatura não é da polícia, essa viatura é do Estado do Rio de Janeiro, porque é o Estado que tem personalidade. 3. Não contrata. Quando a polícia civil quer comprar novas viaturas, quem assina o contrato não é a polícia, é o governador. É o governador que compra, em nome da governadoria, que compra, né, as viaturas, os armamentos, né, o suprimento para a polícia civil trabalhar. 2. Não responde civilmente. Ou seja, quando um policial civil, na sua atividade, atropela uma pessoa, por exemplo, pega a viatura lá e atropela uma pessoa, na perseguição a um bandido, por exemplo, legal? Quem paga a indenização não é o próprio agente, de imediato, só vai pagar de forma regressiva, mas imediatamente não é o agente, e muito menos a polícia civil. Quem vai pagar a indenização à vítima ou à família da vítima é o Estado do Rio. Por quê? Porque a polícia civil é órgão e o órgão público não responde civilmente. Da mesma forma, não processa e nem é processado. Ou seja, os órgãos públicos, por não ser pessoa, por não ter personalidade jurídica, eles não podem estar em juízo. Então, eles não têm capacidade processual. Eles não podem processar e muito menos ser processados. Legal? Então, por exemplo, se uma viatura da Polícia Civil perseguindo um bandido atropela uma senhora na calçada, né? E ninguém procura a família da vítima para poder indenizar. Como é que a gente faz? Né? Os advogados, como é que a gente vai fazer? A gente vai processar o Estado do Rio de Janeiro. Por que não processa a própria polícia? Porque a polícia não tem personalidade. A polícia não pode processar nem ser processado. Essa é a regra. Então deixa eu te explicar aqui rapidinho. Quando eu lhe afirmei, né, que qual é a natureza jurídica, ou seja, o que os órgãos representam para o direito administrativo. Quando eu lhe afirmei que todo órgão público, sem exceção, é um ente despersonificado ou despersonalizado, eu estou lhe afirmando que esse órgão público não tem personalidade jurídica e ele não é pessoa. Se ele não tem personalidade jurídica e não é pessoa, porque somente as pessoas têm personalidade jurídica, isso aqui gera consequências indiretas, mas são as consequências que caem em prova. Quais são elas? O órgão público não tem vontade própria,
órgão público não tem bens próprios, órgão público não contrata, órgão público não responde, órgão público não processa e órgão público não pode ser processado. Para você que gosta de macete de prova, todas as características da natureza jurídica, elas são negativas. Gostou disso? Então, órgão público não tem personalidade, órgão público não tem vontade própria, órgão público não tem bens próprios, órgão público não contrata, não responde, não processa e não é processado. Legal? Estamos juntos até aqui? E obviamente que isso aqui vai ter um monte, né? Como é que se diz? De regra e exceção. Legal? Eu vou dar uma pausa aqui agora e eu já volto daqui a pouquinho tratando com vocês de algumas exceções. Tá bom? Rapidinho, já estou voltando.